Fala pessoal, Alípio Dias por aqui, o seu assessor de investimentos. O canal vive um momento muito legal, a gente tem crescido bastante, o pessoal tem mandado bastante dúvida no e-mail. Eu tenho realizado reuniões com as pessoas, dado informações de como funcionam as estruturas, como que você pode fazer para montar as operações. E eu tenho falado bastante sobre commodities agrícolas aqui no meu canal. E eu quero trazer para vocês aqui um exemplo de uma operação que eu cotei para vários produtores rurais e poucos entraram na estrutura, tá? Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, por favor, não deixe de colocar um comentário, deixar a tua dúvida ou compartilhar com um amigo essa explicação sobre como funciona a estrutura e o dia a dia, tá? O primeiro passo, é importante destacar que o produtor rural ele precisa ter uma conta na corretora, tá? Ele precisa abrir uma conta. E no caso, a conta aqui no BTG não tem custo. Não tem custo de abertura e não tem custo de manutenção de conta. Nada disso para que você comece a realizar suas operações com commodities agrícolas. Lembrando que você pode usar para especular, mas o que eu sempre trago aqui para os produtores rurais é que é uma ferramenta de proteção para se proteger contra essa volatilidade de preço que só tem aumentado. E daqui para frente, eu acredito que vai ser ainda maior. E os produtores rurais pouquíssimo se utilizam dessa ferramenta. Não significa que os produtores não fazem o hedge, não fazem a proteção, porque geralmente eles fazem. Fazem através de uma cooperativa, faz através de uma revenda. O ponto que eu destaco aqui de você fazer com uma revenda ou com uma cooperativa é que você tem a obrigação de entrega da sua produção. Quando você faz na bolsa de valores, é um contrato meramente financeiro. Ele pode substituir essa operação que você faz junto à cooperativa revenda ou ainda agregar a tua estratégia de comercialização. Então você pode ter uma parte feita na cooperativa e uma parte você pode fazer no mercado financeiro. Nada te impede disso. Mas produtor rural, você precisa fazer esse tipo de operação, tá? O que as pessoas têm a impressão é de quando os preços subiram, todos os produtores conseguiram aproveitar a alta, e o que não é verdade. E quando os preços caíram, os produtores conseguiram travar os preços lá em cima, o que também não é verdade. Tá? A maioria dos produtores não tem conseguido bom resultado na parte de comercialização. Na produção, não tem o que falar. Isso o pessoal tira de letra, produz bem, é bastante eficiente, planta com altíssima tecnologia, produz muito na mesma área a cada ano que passa, produz cada vez mais, mas na parte da comercialização tem deixado a desejar. E eu quero trazer para vocês aqui um exemplo de operação, tá? O que vocês estão vendo aqui na tela é o preço do milho, que em março de 2023, como vocês podem ver aqui, isso na bolsa, tá, pessoal? Na bolsa brasileira, esse gráfico aqui é diário, então cada candle, cada quadradinho desse, tá, que a gente vê na tela, é um dia de negociação na bolsa, tá? E lá em março deste ano, de 2023, hoje é dia 27/6, ó, o preço da saca na bolsa era em torno de R$ 86. Em fevereiro, chegou a quase 90, R$ 88 o preço da saca. Tá? E esse preço veio caindo muito rápido. Então, se a gente parar para analisar aqui, ó, em 60 dias ele caiu 32 pontos. Né? Então, caiu muito o preço do milho. É muita queda, né, pessoal? E quem não estava protegido, quem não estava fazendo essas operações, acabou vendo os preços caírem. E aí, muitas pessoas falam, não, Alípio, mas o produtor travou lá em cima, R$ 87. Alguns sim, alguns travaram sua parte e alguns não travaram. E por que não travaram? Porque, pessoal, quando a gente vê o preço nesse patamar, ó, imagina os produtores vendo negociando há um bom tempo, ó, desde agosto de 2022 até fevereiro de 2023, negociando nessa faixa dos 80, R$ 90 a saca, o produtor imaginou que os preços talvez poderiam subir e aí não quiseram fazer negócio. Eu entendo o produtor rural. A gente sempre acredita que os preços vão melhorar. Mas ninguém sabe de fato para onde os preços vão. Ninguém sabe se o preço vai cair, se vai subir. Se alguém te disser isso de maneira contundente, assim, ó, realmente o preço vai cair, pede para a pessoa fazer operação na bolsa, né? Porque de fato ninguém sabe. E não precisa ser produtor rural para se aproveitar de uma queda, tá? Eu que não sou produtor rural, eu poderia ter vendido milho aqui em cima. Ou poderia ter comprado uma estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês e teria ganho dinheiro. Então ninguém sabe para onde os preços vão. Só que para o produtor rural poder dormir tranquilo e ter um resultado melhor da sua lavoura, do seu negócio, ele precisa fazer essas operações, tá? Então eu vou colocar aqui na tela essa operação. Quando eu fiz ela, eu cotei para os clientes aqui, era uma put seca. O que significa put seca? Você vai ganhar com a queda do milho, tá? Então é uma operação que você ganha com a queda. Deixa eu colocar em vermelho aqui, ó.
Uma put. Put é uma estrutura de opções que você ganha com a queda. Não fica preso a essas nomenclaturas e achando que é difícil, porque é um processo simples, tá? Put é queda, ganhar dinheiro com a queda é put. O produto aqui é o milho, tá? Spot era o preço que o milho estava negociando na bolsa, o dia que eu fiz a cotação, que estava R$ 64,00. Que foi esse dia aqui, pessoal, ó. Foi no dia 21/6, ou melhor, desculpa, foi aqui, ó, ou dia 21 ou dia 22/6, um desses 2 dias que eu fiz a cotação. O milho estava 64. E a maioria dos produtores que eu conversei acreditava que o preço daqui poderia ir mais para cima ainda. Por isso que a maioria não fez a operação. E claro, eu mostrando agora que tinha uma operação com ganho de 64 para baixo, a impressão que dá é que eu sabia de alguma coisa, ou que agora é fácil eu falar porque o preço andou. Eu quis chamar a atenção porque o preço realmente andou a favor dessa operação. Se tivesse andado contra, eu iria mostrar aqui que o produtor ia perder o prêmio, como eu já mostrei em outros vídeos que eu apresentei aqui para trás. É só você acompanhar minha playlist, tá? Mas o produtor nesse dia, ele poderia ter fechado parcial, não de toda a sua lavoura. Então imagina que o produtor tem 5.000 sacos no risco. Estou falando uma quantidade até comum, né? 5.000, não estou falando algo muito grande. 5.000 sacas no risco, ele poderia ter feito para 2.000 sacas. Poderia ter feito parcial, porque a gente não sabe como os preços vão se comportar. E se o milho fosse a 68? Melhor ainda para travar. E se o milho fosse 70, a 70 reais a saca? Nossa, melhorou muito mais. Então você pode fazer parcial ao longo do tempo, não tem problema nenhum nisso. O negócio é você sair do risco, ou pelo menos minimizar esse risco. Né? Transferir para o mercado parte desse risco, que o mercado está tomando esse risco de você. Então, ó, o milho estava negociando naquele dia a R$ 64,00. Eu fiz uma operação que o produtor começava a ganhar a partir de 95,5% do preço à vista. Então, se o preço estava a 64, essa operação ela entrava no dinheiro a partir de R$ 61,14. Ou seja, o milho estava negociando aquele dia 64. Numa queda de 64 a 61, o produtor não ganhava nada. A partir de 61, a operação começa a entrar no ganho. Como vocês podem observar aqui na tela, hoje, dia 27 de junho, às 16 horas e 5 minutos, o milho está negociando a R$ 58,15. 58, 59, 60, 61. Exatamente R$ 3,00 abaixo do strike, onde a operação do cliente entrava no dinheiro. Quanto custou essa estrutura? Ela custava R$ 2,90 o prêmio, mais a corretagem da operação de 16 centavos. Ela tinha um custo total, um prêmio total de R$ 3,06, que como vocês perceberam no dia de hoje, o produtor já está recuperando os 3. Então o que significa isso? Que a operação entrou no break-even, que o mercado fala, né? Mas é o ponto, ela chegou num ponto em que já tirou os custos. Tá? Claro que é muito cedo para a gente falar, porque essa é uma operação que vence em setembro e o que vale é o dia do vencimento da estrutura, que é lá em setembro. Tá? Só estou querendo mostrar que hoje a operação já andou e o produtor já tirou os custos da operação. Tá? Até agora, a gente tem que acompanhar como o mercado vai se comportar daqui para frente. Aí você pode olhar a parte fundamentalista, você pode olhar a parte técnica, né, e fazer as suas operações. Mas eu acho que o produtor poderia ter aproveitado e não fechado a 64, né? Ele poderia ter fechado a 58, pego um pouco a 64 e um pouco novamente a 58. Claro que essa é uma operação que ganha com a queda, então você só faria se você tem físico disponível e não comercializado. Tá? Se você já comercializou o seu físico, essa estrutura não faz sentido. Até porque você já saiu do risco da queda. Você já vendeu seu milho a R$ 70,00 a saca, então você não corre mais o risco de queda. Quando você já comercializou, que risco que você corre? Do preço subir. Imagina se o milho vai a 90, você vendeu a 70, você ficou de fora de R$ 20. Aí você poderia fazer uma operação inversa, mas daí não é um hedge. É uma especulação que você está fazendo. Né? Um hedge é quando você faz uma operação contrária ao risco que você está correndo. Então, se você tem milho físico correndo o risco do preço cair, você faz uma operação com a bolsa que te protege da queda. Então, esse é um tipo de estrutura que o produtor poderia ter feito. Isso aqui não é uma operação de balcão que eu falo, essa é uma operação sob consulta, porque um produtor me ligou e me pediu para fazer essa cotação e eu trago aqui para vocês. Ah, Lípio, e se hoje o preço não tivesse 58? Tivesse o contrário, esse movimento aqui de alta teria ocorrido e hoje estaria R$ 68,00. O produtor sabia
que ele estaria perdendo os R$ 3 por saca, né, que foi o custo da operação, mas aí ele estaria ganhando no físico, que ele conseguiria vender o seu físico melhor, não precisaria ter negociado com ninguém, com nenhuma cooperativa. Volto a falar, tá, pessoal? Essas operações, elas servem para te proteger, complementam sua estratégia. Você pode fazer junto com a revenda, com o mercado físico e fazer na bolsa. Pode fazer só na bolsa, aí fica a teu critério. O que eu acredito só, que o produtor não pode deixar de fazer alguma coisa. Ele precisa fazer alguma estrutura para se proteger. Porque uma operação em que ele deixa de comercializar bem, ele leva embora o resultado de todas as outras safras que ele colheu bem. Né? Isso acontece até na nossa vida, pessoal. Imagina que você batalhou, trabalhou durante muito tempo para construir, para montar patrimônio, né? E uma hora ou outra ocorre um sinistro com a sua casa e você não está segurado. Então, é, isso pode trazer um prejuízo muito grande para ti. Por isso que eu digo, o que você está fazendo aqui é uma gestão de risco, tá? É algo necessário que você precisa implementar na sua propriedade. Você precisa começar a fazer essas operações para ficar fora desse risco, ou melhor, minimizar esses riscos, já que a volatilidade vai aumentar muito daqui para frente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, deixe um comentário, deixe alguma dúvida e qualquer coisa eu estou à disposição. Um grande abraço!